sobre um tema muito importante, que a gente já vem dando sequência há meses. Eu não quero sair desse tema, não quero sair desse momento que nós estamos vivendo, desse ambiente. Eu quero falar sobre o Espírito Santo em nós. Amém? Amém? Diga comigo assim, diga: o Espírito Santo em mim. O Espírito Santo, irmãos, em nós refletimos a glória de Deus. Quando o Espírito Santo está em nós, quando o Espírito Santo está em você, você começa a refletir a glória de Deus por onde você passa. As pessoas começam a ver uma grande diferença na sua vida. Não é porque você foi para uma igreja, não é porque você entregou a tua vida a Jesus, não é só por isso, é porque existe agora a presença de Deus. Porque existe então o Deus Pai, diga Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora você imagina que Deus, o Deus Pai, vou pedir aqui, pastor Dila, vem cá. O Rafael está tirando foto, vem cá. Bruno, vem cá também. Bem rapidinho. Esses 3 jovens aqui, ó. Ó, Dila, você vai ser incluído no meio dos jovens. Aqui o Bruno. É mais ou menos assim para você poder entender. Ó, vamos começar aqui. Só uma analogia, tá? Deus Pai. Diz amém? Deus Filho, Jesus. Amém. Deus Espírito Santo. Amém. Agora senta aqui, Bruno. Deus Pai está no trono. Amém? Deus Filho está onde? Senta aí, pastor Dila. À direita do Deus Pai. E o Deus Espírito Santo está onde? Lá não tem o trono do Espírito Santo à esquerda do Pai. Agora esse aqui, ó, ele está no meio de vós. Pode passear, vai lá, Rafael, vai lá, anda lá. Ele foi enviado para a terra. Mas aonde ele está? Ele está por aí, em todos os lugares, em todo o ambiente, perdido? Não. Lembra que nós falamos domingo passado, que quando Jesus, pode voltar aqui, Rafael, quando Jesus apareceu a eles ali, o que Jesus falou? Ele soprou sobre eles. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo passou a entrar neles. Passou a habitar neles. Então, lá no céu não tem um trono para o Espírito Santo. Esse trono do Espírito Santo é onde? Bate assim, ó, dentro de mim. Ele mora em você. Consegue imaginar um Deus morando em você? Obrigado, gente. Só para você poder ter essa conclusão e você poder entender. Agora você consegue imaginar Deus morando em você, dentro de você? Será, pastor, que Deus, Ele faz morada em mim? Pois é. Eu não sei se Ele está aí em todo mundo, porque eu não sei como é que está a tua vida, mas Ele foi enviado. Abre a tua Bíblia lá em Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler bastante hoje a Bíblia. Vamos ler bastante a Bíblia. Espírito Santo em nós. João 14, 16 e 17 diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre com vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Então o que Jesus está falando aqui? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele estava como se fosse assim, se despedindo dos seus discípulos, e os discípulos lamentando, pois agora vamos ficar sozinhos, vamos ficar abandonados. Mas aí Jesus disse: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou orar ao Pai, vou pedir ao Pai, vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não era por uns dias, mas era para sempre. Aí ele diz assim, ó, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habitará em. Ele não habitará no meio de vós.
Uma vez aqui, ó, a Rafael passou lá no meio. Até então, irmãos, os discípulos, eles não tinham, até Jesus soprar sobre eles o Espírito Santo não morava dentro de ninguém ainda. Lá no Velho Testamento você vai ver que havia visitações do Espírito Santo quando vinha sobre os profetas, sobre os reis, sobre os sacerdotes. Mas agora ele vem morar, o ser humano começa a ser morada. Ele diz assim, ó, ele estará quando fala em, é dentro. Está dentro de vocês, ele estará dentro de vocês. Mas eles assim, ó, existe condição para isso. E qual que era a condição? Diz aqui que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Aí eu pergunto para você, eu quero citar aqui bem rapidinho antes de dar sequência, dois fatores principais que precisamos saber para ter uma vida espiritual saudável. Primeiro fator, chama-se o quê? Fazer a entrega da sua vida a Jesus. Primeiro fator, para que o Espírito Santo possa fazer, para que você se torne morada do Espírito Santo primeiro. Anota aí se você quiser lembrar depois, senão tu assiste de volta e faz uma anotação para você aprender. Primeiro você precisa entregar a sua vida a Jesus, amém? Quem já entregou a vida a Jesus aqui? Alguns, nem todo mundo. Quem entregou, levante a mão assim, diga eu já entreguei. Amém. Quem não entregou, entrega hoje. Entregou. Agora, essa entrega da tua vida a Jesus vai te levar aonde? Vai te levar ao quê? Ao batismo. Batismo nas águas, certo? Porque após você fazer a sua entrega a Jesus, você começa a dar o segundo passo, que é o quê? Você se entregou a Jesus. Você foi batizado, a Bíblia fala de um batismo em Cristo. Um batismo em Cristo Jesus. Então, quando você se entregou a Cristo, você foi batizado em Cristo. Você entregou a sua vida a Jesus. Mas agora essa entrega a Jesus vai te levar ao batismo nas águas. Pergunto para você, pastor Dila, quando você se batizou, você entrou na igreja a primeira vez, e o pastor já pegou você, e uma equipe de obreiros levou para o rio e te batizou? O que você precisou fazer para ser batizado? Mas aí eles te batizaram sem você pedir, ou você pediu para ser batizado? Pediu para ser batizado. Acho que todo mundo aqui que foi batizado tiveram que fazer o quê? Pedir o batismo, não é verdade? Quero me batizar. Eu quero me batizar. Então, o primeiro passo é você entregar a vida a Jesus, e essa entrega a Jesus vai te levar ao batismo nas águas. Segundo, a segunda preocupação dos cristãos que precisa ser, irmão, que a gente não fala muito, é o batismo no Espírito Santo. Caminha então, esse batismo para o Espírito Santo vai te levar ao quê? Esse batismo vai te levar a viver experiência sobrenatural na tua vida, no teu dia a dia. Mediante o quê? Mediante um relacionamento com o Espírito Santo. Agora, como o batismo nas águas precisa, você pedir, você não vai entrar numa igreja evangélica e alguém já vai catar você ali, levar para o rio, para uma piscina, te batizar sem você pedir. Só será batizado se você pedir. Mas agora, o batismo com o Espírito Santo também, irmão. Precisa ser o quê? Agora, há uma necessidade de uma busca. Há uma necessidade de pedir o batismo com o Espírito Santo. Só que agora esse batismo com o Espírito Santo, o que é? Batismo significa o que? Mergulho. E agora então esse batismo vai te levar o quê? A um relacionamento sobrenatural. Mas esse relacionamento sobrenatural como? Ele vai te levar como? Através do quê? Experiências que você vai viver sobrenatural. Que Jesus disse, vocês serão revestidos de poder. Serão revestidos, foi o que aconteceu em Atos 2, serão revestidos de poder, e vocês nunca mais serão os mesmos, porque vocês serão cheios, vocês vão mergulhar no Espírito, e vocês agora vão ser revestidos de poder, vai haver um empoderamento, e vocês agora serão o quê? Serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e até os confins da terra.
Então esses homens agora começaram a ser usados agora começou a manifestar o quê? As obras do Espírito. As obras, aquele poder porque não tem como, irmão, você está cheio do Espírito Santo e você está aí de braço cruzado dentro de uma igreja e você nunca fala de Jesus para ninguém, você nunca fala do amor de Deus, você nunca reparte o que você tem e você está cheio do Espírito Santo. Não existe isso. Essa lógica não existe. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela vai ter que fazer alguma coisa, ela vai colocar para fora, ela vai evangelizar, ela vai ganhar almas, ela não vai estar conformada em ficar só assistindo o culto. Ela precisa fazer, e não é só pregar, pegar o microfone e pregar, você vai ser uma testemunha onde você estiver, porque o Espírito Santo vai te impulsionar a isso, amém? Então esse segundo passo aqui, que é o batismo no Espírito Santo, é o revestimento de poder, esse batismo vai te levar aonde? A viver essas experiências, de você orar para um enfermo, acabou de orar, a pessoa diz assim, não sinto mais nada. Até por pessoa que tem vício. Pela misericórdia e graça de Deus, já muitas pessoas, às vezes que estavam ali presas no vício, a gente orou e Jesus libertou. No caso da pastora Aline, não podia engravidar. Uma oração, me lembro muito bem, descendo no degrau da escada, lá no Rio Alegre, estava no segundo, terceiro, nem desci completamente, me lembro até hoje essa imagem. Ela pediu oração e ainda a gente orou ali naquele momento, e alguns meses depois Jesus fez um milagre. Aí apareceu Davi, não é verdade? Por que eu falo isso? Para dizer que eu sou bom? Não, porque existe esse poder do Espírito Santo que está em nós, é preciso ser liberado, e quando você começar a ter essa ousadia de você colocar a mão, e você orar, e você profetizar, e você fazer, Deus vai confirmar, Deus vai fazer, porque Ele é poderoso, a sua palavra tem poder. Então esses são os sinais daquele poder que está dentro de você, porque você tem um Deus morando dentro de você. O Deus Espírito Santo está morando dentro de você. Agora eu não consigo entender, irmão, gente que tem um Deus morando dentro dele, e fica por aí falando mal das pessoas, brigando com todo mundo, fazendo confusão, fazendo bobagem, não tem como. Então, se você tem um Deus morando dentro de você, o Espírito Santo que está em nós, essas obras terão que agora ser obras do Espírito, e não mais obras da carne, amém? Então Jesus ele diz para os seus discípulos, vocês vão receber o Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê nem o conhece, mas vocês vão conhecer, e ele vai estar em vós, dentro de vós. Aí vai lá para Coríntios, 1 Coríntios 6 e 19, você que está anotando, você que vai estar acompanhando a leitura, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas pertencem a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Amém? O que a gente vê aqui? Paulo falando assim, vocês são o quê? O templo do Espírito Santo. Então você é o templo do Espírito Santo. Outras versões diz que nós somos morada do Espírito Santo. E que nós não pertencemos a nós mesmos. Você não pertence a vocês mesmos, mas pertencem a Deus. Aí o segundo texto, versículo 20, a gente leu, diz assim, pois Ele os comprou e pagou o preço. Então Deus, Ele te comprou e pagou um preço por você. Então você passou a ser o quê? Você precisa ter essa consciência, meu irmão, que se você já entregou a vida a Jesus, já se batizou, já recebeu o Espírito Santo, vamos falar um pouquinho aqui sobre o selo, que fala sobre o selo, que fosse selado com o Espírito Santo, você se tornou o quê? Uma propriedade exclusiva de Jesus. Diga, propriedade exclusiva de Jesus. Você não passou por algum terreno por aí que tem lá uma plaquinha, que tem lá uma placa dizendo assim, propriedade exclusiva?
que não pode jogar lixo, não pode, que tem uma placa indicando que tem dono aquele terreno. Pois em você existe essa plaquinha também. Propriedade exclusiva de Jesus. Ele te comprou, Ele pagou um preço por você. E agora o Espírito Santo está em você. Então é isso que a gente precisa entender, que nós somos propriedades exclusivas de Jesus. Isso não é maravilhoso, gente? Não é motivo de você estar todo dia alegre, todo dia feliz, porque você pertence a Jesus, cara. Ele te comprou, mas que preço Jesus te comprou? Que preço Deus pagou por você? O preço mais alto que alguém podia pagar por alguém. O preço de sangue. O preço de sangue, o preço da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, que ele, através desse sacrifício, Ele nos comprou e nos resgatou da morte para a vida. Nos resgatou da morte para a vida. Então é por isso que é motivo de você glorificar o nome do Senhor. Aí vamos adiante em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, agora vocês também, aí vamos voltar um pouquinho lá, Coríntios capítulo 1, versículo 22, diz assim, 2 Coríntios 1 e 22 diz assim, como dono, Ele pôs o seu selo em nós, e colocou em nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Paulo está falando à igreja de Coríntios e para nós, como dono, que Ele é o seu dono. Deus é o seu dono, amém? Posso ouvir um amém? Então você é dele, não pertence a outro. Você é de Deus. Como seu dono, Ele pôs em você um selo. O que é esse selo, irmão? Se você vai lá na loja amanhã e compra lá um iPhone, tem um selo, não tem? Qual que é aquele selinho, o desenho que tem no iPhone? É uma maçã. Uma maçã, inclusive, parece que deram uma mordida, né? Tem um pedacinho. Esse é um selo, é uma marca. O que significa esse selo? É uma marca que existe um dono, que existe, e ninguém mais pode colocar esse selo, outra pessoa não pode piratear, não pode ser feito, é proibido, é expressamente proibido. Qualquer produto que você vai comprar tem uma marca, tem um nome, tem um selo, tem um registro. Agora Deus também, Ele fez isso, irmão, como seu dono, Ele pôs o seu selo em nós, e colocou em nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós, como garantia. Estou selando aqui o Rafael, estou selando aqui o Dila, estou selando aqui o Bruno, selando, dando um selo, que eles são meus, é minha propriedade. O diabo vai olhar, irmão, e ele vai ver que você está marcado, que existe esse selo, amém? Agora sim, vamos para Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, quando nós ouvimos a verdade das boas novas de Cristo, nós então entregamos a nossa vida a Ele. E quando nós cremos, porque nós entregamos a vida a Ele, nós cremos em Cristo, Ele colocou sobre nós o selo do Espírito Santo. Ele colocou o selo do Espírito Santo. O selo, irmãos, é visto como uma marca de propriedade de Deus, uma garantia da salvação e também uma demonstração do Espírito Santo habitando em nós. Só que esse selo, irmão, ele só é válido mediante a um cuidado de cada cristão com o seu relacionamento com o Espírito Santo. Aqui eu quero que você preste atenção, que nós vamos entrar num assunto bem profundo. Certo? O Rafael tem um iPhone, né? Vem cá, Rafael, de volta. Usar o Rafael, depois, até o final do culto, você vai ser mais cheio do Espírito Santo ainda. Posso ouvir um amém? Teu é um iPhone, né? Isso? Vamos jogar no chão aqui, vamos pisar em cima dele? Tem garantia? Essa marca dele aqui vai garantir que não vai quebrar? Se eu jogar no chão, quebra ou não? Quebra. Vamos quebrar ele, depois você vai lá na loja e troca. Amém? Não vai conseguir outro de volta, não é verdade? Então quer dizer, tem um selo aqui de um iPhone.
Mas se ele não cuidar desse iPhone, jogar no chão aqui agora, meu Deus, tem um acidente aqui, Jesus, amanhã eu tenho que vender o carro para pagar esse iPhone dele. Jogar no chão, e se ele não cuidar, não é porque tem a marca, não é porque tem o selo, que esse produto aqui não vai quebrar. Ele tem que cuidar, não é verdade? Tem que colocar no bolso, tem que cuidar para não ser roubado, para não ser pisado. Se ele derrubar no chão, vai quebrar. E não vai ter a garantia. Ele pode tirar da loja novinho, mas se ele jogar debaixo do pneu do carro, o carro passar em cima, não é por causa do selo que ele não vai perder o iPhone, ele vai perder o dinheiro que ele deu. Amém? Então tá, você é propriedade de Jesus, já foi selado, então você está salvo, está garantido, não tem mais problema. Não tem, está garantido, você já é propriedade de Jesus, amém? Já é dele, ele já marcou você com o selo do Espírito Santo. Só que agora esse selo, irmão, ele só vai manter esse selo, essa garantia da salvação, mediante ao quê? Mediante a um cuidado. Mediante ao cuidado dessa propriedade. Imagina você agora sendo marcado, está a plaquinha lá, propriedade exclusiva de Jesus. Um terreno lá, diz assim, tem dono esse terreno, mas tem uma selva cheia de mato, criando cobra, criando bicho, criando ali, todo tipo de inseto naquele terreno, porque, mas tem dono, porque o dono não cuida. Só a plaquinha não garante que alguém não vai passar ali e jogar lixo, e tem lixo lá, vai jogar mais entulho. Você, esse produto que Deus comprou, é o produto que ele selou, que é o ser humano. Ele colocou agora o selo em você e você é dele. Só que agora, esse selo só vai ter valor mediante a um cuidado, mediante a um comportamento. O que Paulo disse no versículo que nós lemos: glorifiquem a Deus. O corpo de vocês pertence a quem? Não pertence a vocês mesmos. Eu sou dono de mim, faço o que eu quero da minha vida. Não, se você já é de Deus, você já se entregou a Ele, Ele que manda em você. Agora tem que santificar a tua vida, o corpo, alma e espírito santificado plenamente para Deus. Tudo que você tem que fazer, meu irmão, é para Deus, é para Ele. Tudo que nós, que somos propriedade de Jesus, temos que fazer pensando nele. Assisti um filme agora, essa semana passada, com a pastora Rose. Estávamos em casa assistindo lá, em seus passos, o que Jesus faria. Já assistiu esse filme? É bem antigo, mas é muito bom. Dá para a gente entender muita coisa. Aí você se perguntar todo dia, o que Jesus faria nessa situação? Uma pessoa te fechou na frente lá, na rua, fechou você, a pessoa estava errada. O que Jesus faria se alguém fechasse ele no trânsito? Chamaria assim: ó bendito do Senhor, servo do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo, eu diria outro nome. O que será que Jesus faria em nossas situações corriqueiras do dia a dia? Então, agora eu sou propriedade exclusiva dele, tem um Deus morando em mim, tem um Espírito Santo morando em mim. Agora, esse selo só vai, como falei aqui, o iPhone do Rafael. Se ele não cuidar, ele vai quebrar e não vai ter a garantia. Ele vai ter que comprar outro. O selo só não vai adiantar. Então, esse selo está em você, você foi selado. Agora, o que acontece com a nossa vida? Se nós não cuidamos dela, nós vamos perdendo essa marca vai se apagando. Não é uma experiência que você viveu com Deus que já te garante tudo na vida. Você já está selado, já é dele, já é salvo. Agora o que é? É conservar isso. Mediante o quê? Relacionamento. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, assim, um versículo muito conhecido que a gente fala quase todo domingo aqui. Todo domingo, final do culto, a gente fala. Olha o que diz aqui, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, diga a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão de quem? Do Espírito Santo. Seja com todos vós. Então nós temos aqui a graça do Pai, aliás, graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. O que é comunhão? Comunhão fala do quê? Relacionamento. Comunhão fala de relacionamento. Como nós temos se relacionado com o Espírito Santo. Como que está? Eu tenho a graça de Jesus que me salvou.
somos salvos pela graça, e eu tenho o amor do Pai em mim. Mas agora eu tenho que ter o quê? Comunhão com o Espírito Santo. Quantas vezes você ora para o Pai, ora para o Deus Todo-Poderoso, ora para Jesus, pede para Jesus, e quantos que não falam com o Espírito Santo? Eu, muito tempo da minha vida, irmão, eu não falava com o Espírito Santo. Achava que não tinha necessidade. Irmão, ele é o principal. Todos os três são principal na nossa vida, mas o Espírito Santo foi o quê? Ele foi enviado. Deus está lá, Jesus está lá, mas o Espírito Santo está em mim, é o meu amigo, é o meu consolador, é o meu guia. Em algumas versões diz que ele é o nosso fortalecedor, nosso encorajador. Mas como, pastor, que eu vou conseguir entender o Espírito Santo? É se relacionando com ele. Você só consegue conhecer uma pessoa se você tiver intimidade com ela. O Espírito Santo quer interagir com a gente. Ele quer interagir todo momento. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 5. Diz assim, ó: ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme. O Espírito Santo, irmãos, não é uma energia. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é um fogo. Não é uma língua de fogo. O Espírito Santo não é uma água. Essas coisas são comparações, semelhanças do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Diga, Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem todas as características de uma pessoa. Hoje mesmo, antes de eu sair de casa, fui no quarto, estava no meio da tarde lá, já tinha estudado um pouco a Bíblia, estava lá, e eu disse assim, senti aquele chamado, entrei no banheiro lá, e depois voltei, e ia tomar banho, e disse assim, não, vou esperar. Alguma coisa falou assim, vai orar. E eu pensei que era ele me chamando para orar. E nessa oração ele me respondeu algo que eu perguntei para ele essa semana, e ele me respondeu. Comecei a orar, e quando comecei a falar com ele, ele falou comigo. Ele falou comigo. Eu disse, glória a Deus que eu obedeci. Se eu não tivesse vindo aqui, dobrar meu joelho, acho que orei ali em menos de 10 minutos. Mas ele falou comigo naqueles 10 minutos. Menos de 10 minutos ele falou comigo. Porque se eu não tivesse dado ouvido àquela voz que eu escutei, aquele chamado para orar, ele não tinha falado para mim, não tinha me respondido o que eu perguntei para ele. Aí aqui o Tiago está falando assim, ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita, ele tem ciúme. Pastor Dila, você já teve ciúme da Aline? Pode falar a verdade, não mente, está perante o Espírito Santo, irmão. Pastor Aline já teve ciúme dele? Ah, pastor Aline já teve. Mas ele deu motivo? Às vezes não. Não é porque deu motivo, mas teve ciúme. Quem já não teve ciúme aqui, atira a primeira pedra. Quem não teve ciúme da esposa, ou ciúme de outra pessoa, ou ciúme, sei lá, de alguma coisa, de alguém. Quase todo mundo, todo ser humano, todo mundo já teve esse ciúme. Pois é, o Espírito Santo também tem ciúme, cara. Ele é uma pessoa, ele tem as características, ele sente ciúme, ele se entristece, e ele se apaga também. Mas como que ele apaga? Ele não é fogo? Pois é, uma analogia que a Bíblia fala sobre isso, que não apagueis o Espírito, é que nós vamos ver já para frente. Então o Espírito Santo quer interagir com você, em todos os momentos da sua vida. Ele quer você só para ele. Por que às vezes uma mulher, um homem tem o ciúme do esposo ou da esposa? Por quê? Porque esse é meu, é minha propriedade, certo? Já teve ciúme da Cláudia, Celso? A Cláudia, ela pertence mais a alguém ou só para você? Ela é só sua. Não que você é o dono dela, mas ela é sua. Deus, ele preparou ela para você, então ela é sua. É a sua esposa. Então pode dizer assim, essa é a minha esposa. Então é minha propriedade, quer dizer, não que você é o dono dela, vocês estão entendendo, né? Então quer dizer, o Espírito Santo, você é propriedade dele. Ele quer você só para ele, irmão. Diga para o seu irmão, diga, o Espírito Santo quer você só para ele. Ele não quer repartir com outros. Sempre que o Espírito Santo quer te guiar, ou te contar alguma coisa, você está se relacionando com outras coisas, e não dá atenção o que ele quer falar com você.
E é por isso que a gente vai se metendo em encrenca. Porque daí o Espírito Santo quer falar com a gente, mas a gente não dá ouvido para ele. Quantas vezes ele provocou você para falar ele falou com você, mas você não deu ouvido, porque você não entendeu. Porque sabe o que a gente mistificou muito, irmão? Preste muita atenção, que eu tenho certeza que isso vai ser profundo para você aprender. A gente mistificou muito. Para Deus falar comigo, eu tenho que ouvir vozes de trovão, certo? Eu tenho que orar, dobrar meu joelho, de repente eu vi uma bola de fogo, eu sinto um arrepio no meu corpo, eu começo a sentir um calor, eu começo a ouvir uma voz falando, eis fulano de tal, como aconteceu com Samuel. Samuel ouviu uma voz audível falando, Samuel, Samuel, e a gente acha que isso é um padrão. Então tem que ouvir agora. Aí eu orei, não ouvi voz, não ouvi uma bola de fogo, não vi algo extraordinário acontecendo, então Deus não falou comigo. Preste atenção, para você conhecer a voz do Espírito, que você que pegar isso aqui, tu vai sair daqui diferente hoje, amém? Ele se manifesta de N maneiras, mas pelo menos a forma principal dele falar com a gente, ele não fala aqui no seu pensamento, na sua mente, porque aqui é o seu intelecto, aqui é sentimento, aqui é informação, aqui até o diabo fala, irmão, na nossa mente, na nossa cabeça. Pastor, mas como que ele vai falar? Ele fala, é a nossa mente que temos contato com o mundo inteiro, das coisas externas. O Espírito Santo vai falar ao teu espírito, amém? Ele fala no teu espírito, e o teu espírito, irmão, ele transmite a mensagem para o teu intelecto. É por isso que você pensa, é por isso que você acha que é um pensamento seu da sua cabeça. Agora a Bíblia diz lá em Gálatas, falando que a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, certo? Amém? Agora é uma guerra entre as duas, entre a carne e o espírito. Agora você já ouviu o diabo, irmão, chamando você para orar? O diabo chamando você para ler a Bíblia? Veio aquele pensamento para você tirar um tempinho de oração, ou ler a Bíblia, ou fazer um jejum. Você acha que é coisa da tua carne ou é coisa do diabo? Só se o diabo se converteu e está mais crente que a gente, irmão. E a gente não sabe. Então esse pensamento, que parece ser um pensamento, mas é a voz do Espírito falando com você? Quantos de vocês que já acordaram de madrugada e sentiu vontade de levantar da sua cama, viu assim um pensamento para você levantar e orar? Alguém já teve esse pensamento? E obedeceu ou não? Com esse frio, irmão, a gente muitas vezes não obedece. É o Espírito Santo chamando a gente, porque não é a carne e não é o diabo, só tem que ser o Espírito Santo. Só tem que ser o Espírito Santo. Você já sentiu a vontade, de repente, e depois se passou assim, sentiu aquela vontade de fazer, de você de repente abençoar a vida de alguém, ofertar na vida de uma pessoa, situação de rua. Você acha que a tua carne vai ter, pô, eu ganhei esse dinheiro aqui suado, hein? Tu acha que é você que está querendo ofertar porque você é bom? Não, irmão, não existe nada de bom no ser humano sem Deus. Tu acha que é o diabo? Também não é. É o Espírito Santo, irmão, falando com a gente, dizendo assim, faz. E a gente não obedece, não ouve, não escuta. Você que, não precisa levantar a mão, tá? Você que já esteve ali, por exemplo, ali, maratonando uma série. E de repente lá, um momento da série está rolando, está andando, e está no auge da sua maratona. E de repente aquele pensamento, puxa vida, eu podia estar lendo a Bíblia. Eu podia tirar um tempinho para orar. Olha quanto tempo, fiquei 1 hora e pouco, 2 horas, sei lá quanto tempo nessa, maratonando aqui, se eu tivesse tirado um tempo para ler, e não li a Bíblia hoje. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Pois é. É ele, não está te acusando, mas ele diz assim, filho, ele está tendo ciúme. Essa hora ele está tendo ciúme de você, meu irmão. Por quê? Porque você não está sendo só dele. Eu orava aqui, alguns dias atrás, aqui de manhã, e foi muito nítido que Deus falou assim, tira tudo que está entre mim e você. Tira tudo que está entre mim e você. E eu comecei, mas tudo o quê? Eu comecei a me lembrar muita coisa, muita distração. Primeira coisa que eu coloquei assim, vou banir televisão, rede social, e tirei. E estou tirando, cada dia estou tirando mais.
porque está me colocando alguma coisa, alguma distração está entre mim e ele, e eu não quero mais nada entre mim e ele, eu quero o caminho aberto entre mim e ele, para que eu possa falar, ele possa me ouvir, e eu possa começar a viver o sobrenatural dele. Você pode glorificar Jesus nessa noite? Ele tem ciúme de você. Mas aí a gente acha assim que é pensamento meu. Não, é ele falando, porque não tem como a tua carne pensar. Então o Espírito Santo fala no teu espírito, e o Espírito então manda essa mensagem para o teu consciente, para o teu intelecto. E é por isso que a gente acha que é um pensamento da gente. E daí a gente diz assim, não é coisa da minha cabeça. Não é coisa da cabeça, é a voz do Espírito falando com você. Olha o que diz em Efésios 4:30, diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Falando do selo de novo. Você foi selado, não entristeçais, quer dizer que eu posso entristecer ele. Quantas vezes eu já entristeci ele? Você também já entristeceu? Quando que ele se entristece? O Espírito Santo, irmãos, ele não se entristece só quando você comete um pecado. Agora me diga aqui, eu quero falar com o pastor Celso aqui, quero falar com ele. E eu começo a puxar assunto com ele, e ele vira a cara para mim, e ele não me atende. E eu tenho, Celso, e puxo assunto com ele, e o Celso não me dá atenção. Você acha que eu vou ficar como? Poxa vida, eu estou puxando assunto com ele aqui, ele está virando as costas, ou está distraído com outra coisa, conversando com outra pessoa, e eu estou tentando falar com ele. Poxa vida, fiquei aborrecido com ele. Tenho 2 filhos, tem a Jéssica e tem o Felipe. Aí eu vou, o Felipe, estou ali, eu começo a conversar com o Felipe, falar com ele, e a Jéssica quer falar comigo, e eu não dou atenção para ela, porque eu quero falar com o Felipe. O que ela vai sentir? Ciúme. Ela vai sentir tristeza, porque, poxa vida, o pai só dá atenção para o Felipe, só dá atenção para o meu irmão, e eu quero falar com ele, e estou falando com ele, ele não me ouve. Pois é isso que acontece, irmão, que a gente entristece o Espírito Santo todo dia. Ele quer falar com você, porque ele está querendo se comunicar com você. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em João, se você ler o Evangelho de João, tu vai observar ali, 14, 15, ali fala, que ele vem para nos guiar em toda a verdade. Quando é guiar, irmãos, não é pegar você e arrastar, é te guiar, te conduzir. Vai para a direita, tem um buraco na frente aí. Tem aí uma pista que está perigosa. Tira o pé do acelerador, vai mais devagar, vira à esquerda, vai para a direita. Ele quer orientar a gente. Mas daí a gente está tão focado nas coisas da terra, com outras coisas, que a gente não dá ouvido a essa voz. Não dá ouvido a esse pensamento que você acha que é. Porque agora você não está discernindo entre os teus pensamentos e a voz do Espírito. Por causa do quê? Porque não existe um relacionamento com Ele. A hora que você começar a se relacionar mais com Ele, você vai discernir bem facilmente que é Ele que está falando com você. É Ele que está te dizendo para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, aí eu não entristeço Ele só quando eu cometo um pecado. Eu entristeço também quando eu não paro de ouvi-lo. Porque daí eu não escuto Ele e diz assim, poxa vida, eu queria falar com Ele agora. Ele veio aqui, dobrou o joelho, ele falou, ele orou, pediu para Deus salvar isso, salvar aquilo, dar isso, daquilo, e pediu um monte de coisa, e amém. Quando eu ia falar, oração, irmãos, não é só você falar. Oração é você falar e você ouvir. Porque não tem como eu conversar aqui com a Aline, é só eu falar e não ouvir ela. Aí quando eu falo, aí quando ela quer falar, eu corto ela e falo de novo, de repente, tchau, estou indo embora. Disse, eu ia falar também, mas ele falou 2 horas aqui, não resolveu nada. Aí sabe o que está acontecendo com a gente? Por isso que a gente está fraco na fé, está desanimado, porque não ouve a voz de Deus, tem que sair por aí atrás de revelação, de profecia, porque a gente parou de ouvir o Espírito Santo, o Deus que está dentro de nós. Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com você. Vocês estão comigo, sim ou não? Então eu entristeço Ele quando eu paro de ouvi-lo. Ele começa a sentir ciúme. Aí lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, é um dos versículos que está entre os mais pequenos da Bíblia, que diz assim,
não apagueis o espírito. Mas como apagar? Aqui Paulo está falando uma analogia de se apagar porque é fogo. O que mantém um fogo aceso? É lenha, não é verdade? Ou o carvão, vai à churrasqueira lá, tem que colocar o fogo. Tem que colocar, para o fogo manter aceso, tem que colocar lenha. Tem que colocar lenha. Se você fazer uma fogueira e quer que essa fogueira fique ali 3 dias acesa, você vai ter que estar todo momento colocando lenha. Colocando lenha. Se você parar de colocar lenha, o que vai acontecer? Apaga. Então não é uma experiência que você teve com o Espírito Santo que já basta. Quem já teve uma experiência com ele aqui? Mas todo mundo já teve experiência. Experiência assim audível, experiência maravilhosa. Pois aí, por que você parou de ter? Porque você parou de colocar lenha. Você apagou o Espírito. A gente apagou o Espírito. Eu estava orando agora aqui mesmo, dizendo assim, Deus, acende outra vez, e alguém falou comigo. Se não sou eu que tenho que acender, quem tem que acender é você. Nitidamente. Porque quem apagou foi você. Então quem tem que acender o fogo é Deus. Não adianta nós levantar que Deus acende a tua igreja, acenda de novo o fogo em mim. Não. Para, está errado. Quem tem que acender é nós. Quem tem que colocar lenha no fogo não é Deus, é eu que tenho que colocar lenha para acender de volta. Mas como que eu vou colocar, Deus? Pois é, o que significa lenha? Eu colocar lenha no fogo. Jejum, diga jejum. Oração. Leitura da Bíblia. Adoração. Tudo isso é lenha que eu vou colocar. Se eu passar o dia inteiro ouvindo louvor, orando, jejuando, lendo a Bíblia, no final do dia, o que eu vou sentir? Vontade de sair na rua e matar alguém? Não, eu vou sentir vontade de continuar adorando. Eu quero ver anjo, eu quero ver Deus, eu quero a presença dEle, porque eu estou incendiado, eu estou colocando lenha. Cada jejum que você faz, cada vez que você lê a Bíblia, cada oração que você faz, é lenha que você está colocando no fogo, e está mantendo o fogo aceso, não está apagando o Espírito. A gente apaga o Espírito, mas porque a gente começa a esfriar, começa a não colocar lenha no fogo, não começa a incendiar. E Ele está nos chamando nesses dias para acender o fogo de novo. Diga para o seu irmão que você precisa acender a fogueira de novo. E isso só você pode fazer. Só você pode fazer é colocar fogo. Pastor, mas eu esfriei na fé por causa da igreja que está fria, porque é isso. Não, irmão, você esfriou porque você parou de se relacionar com Ele. É você que tem que acender o fogo, irmão. Ou você decide acender o fogo, ou ele vai continuar apagado. Aí você vai continuar assim, ó. Eu estou selado com o Espírito Santo, já sou propriedade de Jesus, não estou pecando, não estou indo para o pecado, mas eu estou aqui, estou apagado. Eu venho no culto, não sinto nada, está tudo normal. Cada domingo vai ser a mesma coisa e nada vai mudar na minha vida, minha rotina vai continuar. É uma vida corriqueira, uma vida normal. Agora, quando você começa a se relacionar com Ele, você começa a falar com Ele, você começa a dizer, Espírito Santo me orienta, eu quero que o Senhor me ensine o que eu preciso mudar, eu estou aqui, eu não quero ser desse jeito, mas eu quero melhorar. Começa a falar, se comunicar com o Espírito Santo, Ele começa a se comunicar com você. E nessa comunicação começa a moldar em você o caráter de Cristo, e você começa a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, e começa a se tornar uma outra pessoa. E agora então começa a vir o que? O poder do Espírito começa a se manifestar em você. E você começa a ter desejos que você nunca teve. Desejos que você nunca teve. Desejo, porque a gente diz assim, ó, quem tem desejo de orar? A carne não tem desejo de orar. Mas quando o Espírito venceu, que o Espírito está em você, você começa a ter desejo sim de orar. Você começa a ter desejo de jejuar. Você começa a ter desejo de ler a Bíblia. Mas por que você não tem? A gente fica horas e horas perdendo tempo, às vezes, com tantas coisas, com tantas distrações permitidas que não é pecado. E o Espírito Santo está ali, como eu queria estar falando com ele agora. Como eu queria estar revelando para ele alguma coisa, mas ele está distraído com outra coisa, e eu estou aqui, olhando assim, aborrecido, triste, porque ele não deu bola para mim. Eu chamei ele para falar com ele, mas ele não deu ouvido para mim. Não deu ouvido. Essa semana eu tive uma experiência assim maravilhosa, até contei lá em casa.
Eu levantei de manhã, fiz um momento de leitura da Bíblia, estou lendo aí o Novo Testamento, e li uma passagem ali que eu não entendi. Disse assim, Deus, eu fiquei cucado agora. Fiquei bolado com essa palavra aqui, por quê? E eu fui para o serviço, estava descendo, e eu pedi no Espírito Santo, fala para mim, Espírito Santo, o que significa isso que eu não entendi? Mas foi a mesma coisa que eu perguntar para uma pessoa que já soubesse a resposta. Nitidamente a resposta veio assim, em fração de segundo. Coisa que nunca passou na minha cabeça, aquela resposta veio imediata. Eu disse, uau, o Espírito Santo falou comigo. Ele me respondeu a pergunta que eu fiz para ele. Porque sabe, irmão, quando você começa a falar, ele quer se comunicar com você. Diga mais uma vez para o seu irmão, diga, o Espírito Santo quer se comunicar com você. Não, mas fala com essa pessoa do seu lado aí, fala, incomoda ela um pouquinho, você está quase dormindo aí já. O Espírito Santo quer se comunicar com você. Ele quer falar. Mas aí, irmão, para você, lembra que eu falei, para você ser batizado nas águas, você teve que pedir o batismo. E você acha que vai ser naturalmente, você veio para a igreja e você nunca pediu o batismo com o Espírito Santo, você vai ser batizado? Não vai. Você precisa começar a pedir esse batismo. Começar a pedir, Deus, agora eu vou começar uma campanha de jejum, de oração, porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero começar agora uma santificação. Vou abrir mão das redes sociais, vou abrir mão de distração, e eu quero agora ser cheio do Espírito Santo. Eu quero. Jesus me batiza, porque a Bíblia diz, o João falando assim, eu batizo vocês com água, mas vem aquele que após mim, que é o Cristo, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí é outro assunto para me falar outro dia, irmão, sobre o batismo de fogo. Eu sei que muitos já sabem o que é. Então nós temos o que? Pelo menos 4 batismos. O batismo em Cristo, diga batismo em Cristo, batismo com o Espírito Santo, diga batismo com o Espírito Santo. E temos o batismo com fogo. Temos o batismo com fogo. Tem o batismo em Cristo, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. O batismo em Cristo foi quando você entregou a vida a Jesus. Se entregou a Ele, você foi batizado nele. O batismo nas águas, quando você foi batizado. Batismo no Espírito Santo, aquilo que eu falei hoje, você só vai receber quando você buscar. E o batismo com fogo. O batismo com fogo, irmãos, é aquele que vem para purificar. O que o fogo faz? O fogo queima, o fogo purifica, o fogo limpa. E o que nós precisamos desse batismo com fogo? Dessa santificação, desta purificação. E tudo quem faz isso é Ele, é Jesus. Fica de pé. Se você não pedir o batismo com o Espírito Santo, não vai batizar. E a gente apaga o Espírito Santo, irmão, porque a gente para de falar com Ele. É o primeiro fator. A gente para de falar com o Espírito Santo. E a gente para de ouvi-lo também. Daí o que acontece? Vai se apagando. Você já teve uma experiência? Acredito que alguns já tiveram. Por exemplo, tinha uma pessoa que era bem chegada à sua, bem próxima à sua. E vocês se falavam, e vocês eram bem amigos, e tinha aquela amizade. E de repente foi distanciando. A pessoa foi embora, vocês pararam de ter contato, e já passou muito tempo, e hoje você lembra dessa pessoa, mas você, às vezes quando você encontra essa pessoa, você nem tem muito assunto mais para conversar, parece que essa pessoa se tornou um estranho para você. Já teve essa experiência? Porque vocês pararam de conversar, e quando você se encontra, parece que não tem muito assunto mais, porque nem sabe mais como é que está a vida da pessoa, faz muitos anos que não tem mais o contato. Pois é, porque não manteve aquele relacionamento. Quem sabe você viveu uma experiência, viveu uma experiência, ou duas, ou algumas experiências, só que o Espírito Santo queria que você desse continuidade. Você imagina como é que estava a tua vida, se você não tivesse parado essa conversa, esse relacionamento, hoje estaria muito além do que está. Mas você parou de se relacionar com Ele, esfriou. Hoje Ele fala com você, você nem entende mais que é Ele que está falando, porque não escuta mais a voz dele, não entende mais, porque parou, você acabou apagando o Espírito. Mas o Senhor nesses dias está nos chamando para acender a chama de novo. Você quer acender essa chama de novo? Tem que acender a chama.
senão morre, senão apaga. Uma pesquisa, irmão, bem rapidinho aqui para encerrar. Uma pessoa, irmão, que ela de 50 anos, presta atenção, uma pessoa que tem 50 anos, se ela ingerir 1 quilo de alimento por dia, em 50 anos essa pessoa aproximadamente, não é específico, aproximadamente, se ela, quem come 1 quilo de alimento por dia aqui? Tem alguns que comem mais, né? Alguns comem 2, outros quem sabe mais, né? Às vezes comem 1 quilo só numa refeição. Mas é uma pesquisa assim mais ou menos, para você ter ideia. Se a pessoa comer 1 quilo de alimento por dia, em 50 anos essa pessoa comeu aproximadamente 18 toneladas e meia de alimento. 18,5 kg de alimento. Dá para encher aqui quase essa casa aqui. Então eu estou com 51. Se eu comesse 1 quilo de alimento por dia, eu teria comido aí quase 20.000 toneladas de alimento. Mas só porque eu comi tudo isso, puxa vida, já comi muito, né? Eu vou parar então de comer. Se eu parar de comer, o que vai acontecer? Pouco tempo eu vou morrer. Pouco tempo vocês vão estar me levando para o cemitério. Eu preciso continuar comendo para poder continuar vivo. Porque você teve uma experiência com o Espírito Santo há alguns anos, você recebeu Ele, você foi selado nele, mas aí você parou de continuar esse relacionamento, mergulhando, buscando, clamando, orando e pedindo mais, se enchendo dele. Se parou, vai morrer espiritualmente, vai definhar, e vai ficar só na lembrança, como era bom aqueles tempos, como era bom aquelas vigílias que a gente tinha. Pois é. Mas para que não pode ser bom de novo? Porque a gente agora não busca mais, não se relaciona mais com Ele. Então agora é preciso continuar comendo para mim poder continuar vivo. É preciso continuar me relacionando com Ele, buscando Ele, clamando por Ele, para mim continuar com vida e continuar na presença dEle todos os dias. Busque a presença dEle agora. Fale com Ele, comece a falar com Ele aí. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com Ele. Se você está conseguindo ouvir a sua voz diariamente, constantemente, como que você está? Eu quero dizer para você agora, entra nessa presença, diga: Espírito Santo, eu quero a partir de hoje começar. Já quero começar já hoje à noite, e amanhã cedo quando eu acordar, eu já quero estar falando contigo, já quero pedir que o Senhor fale comigo durante o dia. Mas não pede para falar em relação à igreja, a relação a outras pessoas, pede para falar em relação a você com Ele, o que Ele quer que você mude, o que Ele quer que você melhore, e Ele vai falar. Mas só quando Ele falar, não vai pensar assim, coisa da minha cabeça, não vou. Se Ele falar e você não ouvir, irmão, não dá atenção, Ele para de falar. Então tem que ouvir e começar a dizer assim: então vou fazer, e já vai riscando da sua agenda aquilo que Ele está falando, vai marcando, vai sinalizando, e vai começando a trabalhar um processo de mudança. Vai ter algumas coisas que Ele vai mandar você fazer que você não vai conseguir sozinho, mas Ele vai dizer assim: não, eu estarei com você, eu estarei te ajudando, te fortalecendo, porque sozinho a gente não vai conseguir melhorar, mas Ele vai conseguir te ajudar a você se tornar um cristão melhor, mais parecido com Jesus. Comece a falar com Ele nessa noite. Anseie pela presença dEle. É preciso ter um anseio, irmão. Se não tiver isso, você não vai passar disso que está. É esse anseio, essa busca, dizer: Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, eu quero viver experiências novas contigo. Eu quero que o Senhor fale comigo e eu entenda a tua voz. De longe eu posso entender a tua voz. Eu quero começar a ser usado por ti, Espírito Santo. Eu quero, porque lembra que a igreja só foi usada pelo Espírito Santo, só foi usada para curar enfermo quando o Espírito Santo se apoderou deles. Você vai ser apoderado pelo Espírito Santo também nessa noite, se você abrir o teu coração e começar a dizer: Espírito Santo, vem, enche a minha vida, enche de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Eu vou começar a acender a chama, eu vou começar a colocar lenha nessa fogueira de novo, eu vou começar a colocar o jejum que eu tirei, eu vou começar a colocar lenha da leitura da Bíblia, eu vou começar a colocar lenha da oração, eu vou começar a colocar lenha da santificação, eu vou começar a acender esse fogo de novo. Esta fogueira tem que incendiar, esta fogueira tem que agora queimar. Eu tenho que virar uma tocha nas mãos do Senhor de novo. Você quer isso para a sua vida? Se você quer, comece a buscar com intensidade.
Começa a buscar com intensidade, começa a buscar com paixão, começa a buscar, vença a sua carne, vença os desejos da sua carne. Se Ele está morando em você, Ele sabe tudo que você faz, Ele sabe o que você ouve, Ele sabe o que você fala, Ele está aí. Agora Ele pode apagar, irmão, pode apagar as obras do Espírito, pode se apagar em você. E aí ficou só a cinza. Aí tem que remover a cinza. Lá em Levíticos 6:13 diz que o sacerdote removerá a cinza do altar e colocará a lenha nele e manterá o fogo aceso. É o sacerdote que tem a obrigação de manter a chama acesa. Não é a igreja, não é o pastor, não é o seu líder que tem a obrigação de te manter aceso. É você que tem que remover a cinza, é você que tem que colocar a lenha, é você que tem que acender o fogo. Aleluia! Vem Espírito Santo, vem, começa a incendiar, começa a soprar agora, começa a soprar agora, começa a soprar agora, em nome de Jesus. Esse fogo que estava apagado, que seja aceso nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, meu Senhor. Vem Espírito Santo nessa noite. Vem Espírito Santo agora. Eu sei que o Senhor está aqui em nós. Agora que a tua presença agora inunda esse coração, que a tua presença agora começa a falar com esse homem, essa pessoa que não entendia mais a tua voz, essa pessoa que não te ouvia mais, essa pessoa que não conseguia mais ouvir quando o Senhor falava com ela. Nessa noite que ela possa ouvir a tua voz. Aleluia. Você que quer mais do Espírito Santo, dá um passo aqui na frente. Sai do teu lugar agora, irmão. Vem aqui na frente, igreja. Venha buscar a presença do Espírito Santo. Pastor, mas eu posso buscar aqui? Pode, mas eu quero que você venha aqui na frente agora orar juntamente comigo. Em nome de Jesus, diga: eu quero essa presença. Eu quero viver novas experiências com Deus. Eu quero viver novas experiências com o Espírito Santo. Eu quero começar a receber a revelação do céu. Eu quero começar a receber o poder do Espírito. Eu quero começar a viver algo novo de Deus na minha vida. Eu quero algo novo de Deus na minha vida. Eu quero, em nome de Jesus. Esse passo que você está dando aqui é uma demonstração que você está dizendo: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero sair da mesmice. Eu não quero mais a vida que eu estou vivendo. Eu quero começar a mergulhar mais fundo. Eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero viver novas experiências. Eu quero mais, eu quero acender essa chama. A partir de hoje eu quero começar a ouvir a tua voz, Espírito Santo. Ele está aqui, irmão. Eu já posso sentir a manifestação dele aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, toma essa pessoa de novo. Toma essa pessoa de novo. Faz de novo, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu quero viver algo novo, Senhor. Eu quero viver novas experiências contigo. Para isso nós vamos ter que fazer coisas novas. Se você quer viver o novo de Deus, você vai ter que parar de fazer as mesmas coisas. Você vai ter que mudar a sua rotina. Você vai ter que mudar o seu horário. Quem sabe de levantar de manhã, ou quem sabe de dormir à noite. Vai ter que tirar um tempinho para estar orando, para estar buscando. Vai ter que mudar as suas refeições. Quem sabe tirar algumas refeições durante a semana, durante o dia, para você estar em jejum e consagração. Vai ter que mudar a sua rotina, porque se não mudar, vai continuar do mesmo jeito. Mas se você quer mais de Deus, quer que os dons comecem a fluir na tua vida, começa a mudar a sua rotina, e você vai ver que Deus vai começar a se revelar para você. O Deus Espírito Santo vai começar a falar, e você vai começar a entender a voz dele. Oh, Espírito Santo, vem. Toma, Senhor, esta pessoa que deixou apagar o fogo, apagar a chama.
Ah, Senhor, que seja acesa nessa noite de novo. Como prometeste. Tem pessoas aqui, apagou por completo. Mas você, ao decorrer da mensagem dessa noite, me diz o Espírito Santo aqui, você fez uma análise e disse assim: eu já vivi muitas experiências, eu já senti muita presença de Deus na minha vida, e hoje eu estou aqui apagado, estou morto, não consigo sentir mais. Pois é, agora está em você. Ou você continua assim, ou você coloca lenha nessa fogueira e começa a acender de novo, e você vai viver novas experiências com Ele de novo. Aleluia, aleluia. Vem, Senhor, vem como em Pentecoste. Como em Pentecoste, vem, começa a acender a chama. O desejo de orar, o desejo de buscar a tua face, aumenta em nós, se apodera de nós, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, acende outra vez, Espírito Santo. Vai queimando agora, Senhor, a dúvida, o medo, e começa a incendiar. Acende outra vez, Jesus. Espírito Santo, olha para esta igreja, olha para esse pequeno rebanho aqui, Senhor. Nós precisamos queimar de novo. Espírito Santo. E sim, só o Senhor para poder nos ajudar a acender esse fogo. Ajuda-nos a acender esse fogo, Espírito Santo. Ajuda-nos a acender esse fogo de novo. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda-nos a acender esse fogo de novo. Ah, Espírito Santo, é preciso acender essa chama. Não deixa apagar, Senhor, não deixa apagar de um tudo, Senhor. Ah, meu Deus. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu oro, Deus, para que essa igreja comece a viver novas experiências. Comece a viver novas experiências contigo, Espírito Santo. Até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Fere meu coração. Em nome de Jesus. Fere meu coração. Oh, meu Deus. Com uma ferida de fome por ti. Oh. Fere meu coração. Oh, Espírito Santo. Uma ferida de vai se manifestando agora, Senhor, no coração da tua igreja. Vai se manifestando no coração da tua igreja. E vai enchendo, Senhor, esta pessoa da tua glória, da unção do teu Espírito.